Só para saber, eu vou estar gravando aqui toda essa parte aqui, depois eu coloco lá para vocês esse vídeo aí para vocês poderem acompanhar e ver com mais tranquilidade, tá? Meio que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar emprestado o mesmo contexto daquele exercício que a gente fez na aula passada, só que eu vou fazer uma pequena modificação aqui para forçar uma condição de flambagem local, tá? Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui o enunciado, beleza? Eu acho que aqui fica legal. Eu defendo muito a linha de que mesmo fazendo no Excel, é interessante que a gente tenha aí um mínimo de cuidado com a formatação e com a forma com que a gente vai colocar as coisas aqui, tá? O que é que vai ser a principal mudança que eu vou fazer? O comprimento da minha peça, no exercício que vocês fizeram na aula passada, ele estava com 3 metros, não era? Eu vou colocar ele com 10 metros, beleza? Essa aqui, ó, vai ser a única modificação que eu vou fazer naquele exercício para meio que forçar uma situação de flambagem local. Aqui, ó, só para deixar bonitinho, eu tenho aqui as principais informações do meu exercício, tá? Então, vamos lá. Dito isso, eu tenho aqui ainda, ó, essa figurinha aqui, que eventualmente eu posso usar ela aqui para me dar algum apoio, certo? O que é que acontece? Como eu vou trabalhar no Excel, o que é a primeira sugestão que eu dou para vocês? Coloque cada informação numérica em uma única célula. Então, por exemplo, eu tenho ali o perfil, eu tenho esse aço. Então, olha só, eu tenho aqui, né? Tenho aqui, ó, FY, que no meu caso é A36, que é o MR250, né? Vamos pôr assim, ó, material. ASTM A36, que é a mesma coisa do ABNT MR250, certo? Dito isso, eu tenho o que? O FY, que é FY, vou pôr aqui, ó, tensão, põe na frente, vai. Quanto que é o FY para esse aço aqui? Vamos ver quem que lembra. 250 o quê? MPa. Aí, veja bem, o Excel, ele é mestre, o Excel hoje ele é mestre em fazer isso, tá? Ficar mudando aqui. Aí, o que é uma estratégia que fica bem legal para a gente trabalhar com o Excel, tá? Eu vou escrever o mesmo valor várias vezes, porém convertendo as unidades do jeito que eu quero. E se eu quiser, por exemplo, isso aqui em Pascal, como que eu faço por aqui? Aquilo ali não é o mega, não faz 10 à sexta? Então, eu não posso colocar aqui, vai ser, ó, igual a isso aqui vezes 10 elevado à sexta. Posso pôr assim? Ó, quem não está acostumado com o Excel, né, isso aqui é texto matemático básico. Pus igual, selecionei a célula que é a minha referência, o asterisco, multiplicação, o circunflexo, potência. Pronto, tá lá. E é importante usar as fórmulas, porque, por exemplo, se aqui fosse 400, ele atualiza aqui para mim também, tá? E aqui é onde que a gente sai ganhando muita coisa. Tem aqui também o FU, que é 400, MPa. E do mesmo jeito, né? Eu posso só vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que como eu usei referências, olha lá que beleza. Certo? Então, ó, para a turminha aí que não tem muita familiaridade com o Excel, tá aí as dicas, né? Vamos assim dizer. Dicas pequenas, porém que ajudam muito na hora de estar trabalhando aí com o Excel, ok? Bom, eu tenho aqui o comprimento da minha peça, certo? Então, ó, comprimento. Comprimento, são 10 metros. Isso aqui, se eu quiser colocar em milímetro, vai ser o quê? 10 vezes 1000. Não é o fator de conversão que eu tenho? Tá lá. Então, eu tenho aqui o mesmo comprimento em duas medidas, né? Esse aqui eu quero deixar legal, ó. Resistência ao escoamento.
resistência à tração. Comprimento, comprimento, o que mais que eu tenho de informação? Mais nenhuma. Ah, tá. Agora aqui, ó, eu vou pegar as medidas geométricas, né? Ou seja, características geométricas. E aí eu vou pôr aqui, ó, na mesma sequência que eu tenho aqui da minha tabelinha, né? Então, ó, massa, nesse caso, é 37,1 kg por metro, certo? Vocês estão com a tabela aí? Oi? Tá no celular? Vocês conseguem pegar a tabela e ir cantando os números aí pra mim, por gentileza? M, H, a altura. Essa aqui é essa tabela aqui do perfil, ó. Essa aqui. Qual é o título dela aí? Oi? O título da tabela? É a tabela desse perfil aqui, gente. Isso é W de 150 por 37,1. Oi? Hã? Não, eu quero que vocês cantem pra mim. Eu quero que vocês fiquem espertos aí pra ler a medida, vai. Então, ó, tem aqui a altura, aí depois eu tenho a área transversal A, que são 47,8 centímetros quadrados. Esse T0 aqui é a alma, né? A alma. T0 espessura. T0, que são 8,1 milímetros. Achei uma aqui, professor. W 150 por 13, 18, não, só 13. Gente, eu tô seguindo aqui, vocês estão vendo, né? Ó, teve a alma, aí aqui agora tem a mesa. Eu só tô transcrevendo, tá, gente? Na verdade. Vocês estão percebendo isso ou não? Vocês estão entendendo ou não? Ó, mesa, altura não, né? Largura, na verdade. Largura, que no caso aqui é o BF, que são 154 milímetros. Aí aqui agora tem eixo XX, né? Deixa eu recortar um pedaço dela aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Momento de inércia. Aqui, ó. XX, momento. Inércia. Que é o I maiúsculo X, que são 2.244 centímetros a quarta. XX, módulo resistência, que é o WX, que são 277 centímetros ao cubo. Eu tenho em XX o raio de giro IX, são 6,85 centímetros. XZ. Esse ZZ eu não vou pôr não, porque ele não é interessante para nós. E eu tenho a mesma coisa em I, que é o momento de inércia. Y, módulo de resistência, que é o WY. YY, que é o raio de giro. E Y, né? E esses valores aqui são esses aqui, ó. 707, 707, 91, opa.
91,8, 3,84. As unidades são as mesmas, só copia e cola. Além disso, eu ainda tenho aqui o J, que é o meu momento de inércia polar, não precisa, e eu tenho a relação BF sobre 2TF e HW sobre T0. 6.6, 14.7. Tá. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, gente? Ou não? Só extrair os valores. Oi? Extrair os valores da tabela para facilitar. Exercício. Aqui, gente, meio que eu tô só fazendo o quê? Uma preparação do meu Excel. Porque é o seguinte, na prática, o Excel ele é muito bom para calcular, mas eu tenho que trazer informação mais ou menos mastigada para ele, certo? Ou seja, basicamente aqui eu estou pegando as informações de onde? Da minha tabela, ok? Isso aqui é só um cálculo meio que acessório, só para a gente poder trabalhar. Beleza. Aí eu sei que na aula passada, a primeira coisa que a gente fez foi calcular esse caboquinho aqui, não foi? Que foi o meu índice de esbeltez? Não foi isso que a gente fez? Vocês estão com o exercício aí, não estão? Ou não? Então aqui, ó, vamos lá, dimensionamento. Então aqui eu tenho, ó, índice de esbeltez, que era quem? KL sobre I, que era o KL sobre I. Olha só, eu já tenho de cara aqui o K que está faltando, né? Então, antes de entrar nesse mérito aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer, ó, constante K. K, no nosso caso que a gente usou foi 1, né? Porque o exercício ele estava aqui nesse caso. Igualzinho da aula passada, certo? Então, 1. Então, olha só, meu índice de esbeltez, eu consigo calcular ele aqui agora? Consigo. Só que aí tem um macetezinho que eu particularmente acho bem legal, que é o seguinte: as principais informações eu vou dar um nome para elas. Então, por exemplo, aqui, ó, comprimento em metros, né? Aliás, comprimento em milímetros. Então, eu venho aqui no cantinho, tem aqui o C13, que é o endereço da célula, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui é o comprimento, não vou escrever tudo, só abreviar, comprimento, underline, mm, para mim saber a unidade. Aqui, mesma coisa, ó, comprimento, underline, m. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, comprimento, underline, m, eu dou um espaço para ele saber que é outro campo. Isso, quando eu faço, eu tenho lá no Excel o gerenciador de nome, e aí eu estou criando o quê? Nome para cada informação que eu tenho. Isso ajuda e muito lá na frente. Vocês vão entender. Bom, aqui eu preciso do KLI, e aí eu preciso dos Is, então eu já vou pegar aqui, ó, raio, giro, x, underline, centímetro, mesma coisa aqui, ó, raio, giro, y, underline, centímetro, beleza? Se quisesse, eu poderia colocar isso aqui em milímetro embaixo? Também posso, mas vamos lá. Então, olha só, igual a constante K. Ó, constante K. Igual constante K, que multiplica o comprimento, eu vou pegar em milímetros, dividido pelo I, que é o meu raio de giro, em X. Olha só, como eu fui pôr nos nomes, olha como é que fica mais fácil de trabalhar aqui. Não fica? Só que tem uma pegadinha aqui, olha só. Eu tenho milímetro e tenho centímetro, ou seja, de cara aqui, se eu bater aqui, isso aqui está errado. Por quê? Porque tem um erro de conversão de unidade aqui. O que é que eu vou fazer para resolver esse erro? Eu vou fazer isso aqui, ó. Como que eu faço para converter isso aqui em milímetros? Multiplico por milímetros, né? Então, esse aqui vai ser o quê? O meu raio, giro, x, mm, para indicar milímetros. E aí aqui, ó, eu vou simplesmente mesclar as células só para ficar bonito e para mim não me perder depois.
Deixa eu pôr uma bordinha aqui para ficar mais evidente, beleza? Vou fazer o que? A mesma coisa aqui em Y, né? Ó, igual esse vezes 10 milímetros. Esse aqui é quem? É o raio de giro Y milímetros, beleza? Então, mesclo as células simplesmente para ficar mais elegante, né? Isso aqui é a função de mesclar. Tá. Então, aqui agora, olha só. Milímetro, e eu tenho que mudar aqui para milímetro, né? Então, esse aqui é meu índice de esbeltez. Foi isso que a gente achou? Não. Quanto que a gente achou? Não sei, mas foi isso não. 43,71. Mas por que tá dando 145 aqui? Porque eu mudei o quê? O comprimento, né? Lembra disso? Eu mudei o comprimento da minha peça para forçar. Se eu colocasse 3 metros igual estava originalmente, olha o valor que deu. Certo? Então aqui eu vou até... Isso aqui, aí aqui, gente, ó. Oi? Como é que é? Não, eu forcei no sentido de que agora vai ter flambagem local. Mas ainda é permitido pela norma. O que eu quero te dizer é o seguinte, aquele item da norma lá é o seguinte, tá 3 metros, vamos pegar pesado, 20 metros. 20 metros deu 291. O que significa isso? Primeiro, eu tenho que achar aonde que eu coloquei a minha apresentação, que eu não sei porque eu fechei ela sem querer. Oh, meu Deus, espera aí. Eu acabei fechando aqui sem querer a aula que não era para ter fechado. Aqui, ó. Tá gravando ainda. Aqui, ó. O que o colega falou é isso aqui, ó. Tem uma observação da norma que fala isso aqui, ó. Que o índice de esbeltez é limitado pela norma conforme a aplicação. Tem que ser menor do que 200 para edifício e tem que ser menor do que 120 para ponte. E se for maior? Se for maior, eu não posso usar. Nesse caso aqui, ó, eu entrei numa condição que eu não posso usar esse perfil. Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que mudar o perfil estrutural que eu estou usando ou quebrar aqui essa altura de 20 metros. Oi. Uma dúvida. Você já deve ter falado, mas eu não me recordo. Seria o índice de esbeltez uma função dele? Cara, o índice de esbeltez, ele é basicamente vamos pensar nele como sendo um valor numérico que eu calculo que depende a priori da geometria do meu perfil e ele tá, tipo assim, ele é uma medida que a gente usa de uma forma prática para a gente avaliar vários critérios de resistência à compressão da peça. Pensa nele da seguinte forma, quanto maior esse número, menos propenso a peça é a ficar esbelta. Quanto maior o número, é como se fosse, pensa numa peça muito alta. Uma peça muito alta, você concorda que se eu aplicar uma força lá, é difícil dela se manter? Ou seja, quanto maior a peça, quanto maior o meu índice de esbeltez, mais difícil é essa peça suportar. Entendeu? Mas assim, a princípio, pensa que o índice de esbeltez, ele é um parâmetro geométrico da minha peça. Tá? Do mesmo jeito que eu tenho, por exemplo, o momento de inércia, por exemplo, eu tenho aqui o meu índice de esbeltez. A diferença é que o momento de inércia eu vou usar em vários casos, o índice de esbeltez, a minha preocupação central dele é o quê? Resistência à compressão, tá? Bom, tem aqui meu índice de esbeltez. Aí agora, eu poderia, por exemplo, pegar essas regrinhas aqui e colocar lá? Vocês querem que faça uma verificação besta dessa aqui lá ou não? Ou não precisa? Precisa. Não precisa? Tá bom. E depois que eu calculei o índice de esbeltez, o que é que a gente fez lá no exercício? Quem que lembra? Oi? Determinar o FC. Vamos ver aqui. Como é que eu determino o FC? Olha,
Para determinar o FC, na verdade, eu determino o índice de desbeltez reduzido, né? Vocês pularam ele, né? Ó. O meu índice de esbeltez reduzido, então esse aqui é o índice de esbeltez e eu tenho o índice de esbeltez reduzido, tá? Que é basicamente o que? O meu lambda zero. Não sei, tem uns símbolos aqui, mas eu não sei pôr esses símbolos aqui não. Acho que dá um pouco de trabalho aqui, ó. Símbolo, lambda. Tá bom, tá valendo, vai. Um lambda zero aqui. Esse cara aqui, olha só, pela norma, como a gente tem o MR250, ele vai ser 0,0113 vezes o índice de esbeltez, não é? Isso. Então aí, ó, vou dar um nome aqui, ó, índice esbeltez. Ih, caramba, ficou errado. Esbeltez. E esse aqui é quem? É o meu índice esbeltez reduzido. 0,0113 vezes esse cara aqui. 0,0113. Certo? Como é que é? Certo aí, Josvaldo? Tá bom. Ou seja, aqui agora, olha lá, eu tenho meu índice de esbeltez já então calculado 164. Beleza? Agora eu vou sim para esse momento aqui. Só que assim, antes de entrar nisso aqui, que eu até arriscaria dizer que isso aqui é um segundo caso. O N eu não consigo calcular, porque eu preciso de saber o quê. Então, o que eu quero fazer aqui agora, como é o foco do que a gente tinha falado na aula passada, eu vou direto na verificação da ocorrência ou não da flambagem local, certo? Se ocorrer flambagem local, esse Q aqui vai ser diferente de 1, ok? Bom, flambagem local, primeira coisa, eu lembro que a gente chegou a usar esse critério aqui primeiro, não foi? Elemento AA, grupo 2, e eu tenho o quê? A alma do meu perfil. Lembra disso? Ou não? Tá. Então, olha só. Então, aqui eu vou colocar da seguinte forma. Verificação da possível ocorrência de flambagem local. Beleza? Então, olha só. Eu tenho elemento AA, grupo 2. Vou fazer o seguinte, aqui, ó. Referência da tabela. Elemento, né? Ou seja, que é o AA02. Aí vocês entendem que ele está nesse caso aqui, ó. Elemento AA, grupo 02. Beleza? E aí aqui no caso eu estou falando de quem? Da alma do perfil. Aí, gente, só para ficar claro, se ficou alguma dúvida lá, é o seguinte, ó. BT, vou fazer até assim, ó. B sobre T, limite. Isso aqui, ó, conforme tabela da norma 8800. Beleza? Então, o BT limite para esse caso aqui, vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Primeiro caso, 2 pontos, alma do perfil, conforme tabela AA02. Opa! AA02, tá? Então, olha só, conforme essa tabela, o BT limite, ele é qual? Para o MR250 é 42,1, confere? Confere, gente? Então, ó, 42,1. Então, esse aqui é meu BT limite. E agora, eu tenho que calcular o B sobre T. Só que aí, nesse caso, eu tenho que pegar essa relação aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou... Não era esse o objetivo, não. Mas tá bom. Vocês entenderam a ideia. Vou pegar esse cara aqui e vou pôr lá. Aí, ó, olha só. Eu tenho espessura da alma, que no caso é o B, altura da alma, que no caso é o T. Quem que é o meu B?
Quem que é a espessura da minha alma nesse caso aqui? Oh, fiz errado, né? Fiz errado. Aqui é o T, aqui é o B. Quem que é a espessura da minha alma? É o T na figurinha, certo? Agora, quem que é a espessura da minha alma conforme as medidas que eu peguei? Olha aqui, ó. Alma, espessura T0. Correto? E o HW, que esse aqui, na verdade, já é ele calculado, né? Que é esse cara aqui, H0 sobre T0. Ou seja, nesse caso aqui, não vai ter como calcular separado. Mas é o que eu faço é o seguinte, ó. B sobre T, calculado. E esse aqui vai ser o quê? Conforme tabela de perfil disponível. A gente viu, ó, que o BT, ele já tem calculado nesse valor aqui, ó. Que é o HW sobre T0. É esse mesmo? É. Aí eu posso ver aqui, ó, conclusão. Aí olha que legal, se esse cara for maior do que esse cara, então irá ocorrer flambagem local na alma. Fecho aspas. Caso contrário, eu vou até pôr aqui em maiúscula, não irá ocorrer flambagem local na alma. E fecha parênteses. Portanto, olha só, nesse caso, a conclusão é qual? Eu não vou ter flambagem na alma, correto? Certo ou não? Então tá tudo certo. E agora eu vou fazer o quê? Isso aqui no caso é o primeiro caso, né? Que eu tô fazendo aqui, ó. Para aquela situação lá. Vou pôr uma corzinha aqui, tá? E agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa, ó. Vou simplesmente vir aqui, copia, colo. Só que o que é que eu vou fazer agora, ó? O meu segundo caso é o quê? É a mesa do perfil. E aí, veja bem, essa mesa do perfil, pelo que eu lembro da aula passada, a gente pegou, foi onde? Foi esse grupo aqui, não foi? AL, grupo 4? Não foi, gente? AL, grupo 4, beleza. Então, conforme na tabela, eu tenho o quê? Eu tenho o AL04. Nesse caso, meu BT limite é de 15,8, né? 15,80. E o meu BT, conforme a tabela de perfil disponível, já está calculado, é esse BF sobre 2TF. Portanto, ó, não vai ocorrer flambagem local aonde? Só que aqui eu tenho que mudar. Local na mesa. Não irá ocorrer flambagem local na mesa. Faltou aspas aqui. E faltou lá em cima também. Ok. Não irá ocorrer flambagem local na mesa. Beleza? Ou seja, nesse caso aqui, eu ainda não vou ter a flambagem local. Por quê? Porque ainda assim, o meu BT e o meu BT limite está em uma zona de equilíbrio, não tá? E o que é que eu teria de fazer para poder ter essa flambagem local nesse caso aqui? É. No caso, teria que superar o 15,8. Sim. Ficou abaixo de 100,6. E como que eu faço para superar esse 15,8 aqui nesse caso? Tem uma flambagem? Tem o quê? Para ter a flambagem local? Eu quero que tenha flambagem local.
Onde que eu vou mudar aqui para ter essa flambagem local? Eu mudei lá no comprimento, mas ele não afetou nada aqui, né? O perfil, né? O que tem o perfil? Diminui um pouco as coisas, não? Diminui um pouco as coisas no que no perfil? Ah, se eu diminuir as espessuras pode ter problema? Vamos fazer esse teste então? Só que aí olha só, para fazer esse teste, eu teria que pegar aqui, ó, outra combinação de perfil, não é? Não, eu vou pegar aquela tabela lá, aqui ó, a tabela que eu passei para vocês é essa aqui, não é? Oi. Esse perfil aí tem dois modelos, né? Tem um ângulo e o outro tem aqui na vida. O que isso influencia? O que tem aqui na Viva, ele tende a ter um pouco mais de concentração de tensão e normalmente ele só é usado em perfil de grande porte por causa de processo de fabricação. Quando o perfil é muito grande, é mais barato você fabricar ele pegando tira de chapa e soldando do que você laminando ele, entendeu? Aí, inevitavelmente, ele fica com a quina viva. Esse que tem esse grauzinho, ele foi laminado. Grande porte não se usa laminado por causa do custo de fabricação que vai aumentar muito. Tem que ter uma área de iluminação maior. Muito maior. Então, normalmente, quando o perfil tem grande porte, você pega aqui, por exemplo, ó, esse perfil aqui, perfil U. Cara, com sinceridade, perfil U até 12 polegadas, acha. Acima de 12, igual aqui na tabela tem o de 15. Você já não vai achar, não. Isso assim, aqui em Uberaba, se você achar com sorte, com facilidade, você vai achar o de 4, o de 6 e o de 8 polegadas. 10 polegadas você já não vai achar aqui em Uberaba mais. Você entendeu? 12, ainda acha. 15, já é quase que impossível de você achar. Porque já começa, quando fica maior o perfil laminado, mais ruim ele fica no ponto de vista comercial. Entendeu? Então, dependendo da indústria que vai vir aqui para a cidade, para construir a planta, tem que trazer o material de fora. Ah, sim. Mas quando é uma estrutura metálica de grande porte, é mais barato você fazer perfil soldado, tá? É bem mais barato. Esse caso aqui ele ainda é laminado, mas tem ele soldado também. Vendo? Esse aqui seria um perfil CVS, por exemplo, ele já vem soldado. Esse caso aqui ele é bem mais barato para fabricar. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô com dúvida aqui. Isso aí é uma peça da estrutura, não é? Cara, essa negócio que você tá falando aí, ela já vem soldada, pronta, parafusada ou não? Não sei. Você compra ela soldada, com 6, 12, 20 metros, sei lá. Entendeu? Essas soldadas tem uma variação muito grande de tamanho. Laminado padrão de mercado é 6 e 12 metros. Eu já vi ela parafusada, eu acho que ela parafusada também. Ok? Parafusada. Não. Você pode fazer, não tem problema. Mas aí parafusada já seria um perfil um pouco mais complexo, né? Que ó, aquela lá, aquele perfil lá, ele tá, não, aqui é soldado, nessa tabela aqui, que era o W de 150 por 37, que era justamente esse terceiro aqui, né? Agora, se vocês olharem aqui, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Esse BT aqui, limite de 42,1, eu peguei onde? Na tabela da norma, não foi? Vocês estão lembrados disso? Se eu voltar aqui na tabela da norma, o que acontece? Olha lá, aquele BT de 42,1, ele é calculado como sendo o quê? 1,49 raiz quadrada do módulo de elasticidade pela resistência ao escoamento. O módulo de elasticidade do material mudou? De um perfil para o outro? E a resistência ao escoamento? Também não. Ou seja, esse valor aqui ele muda de uma bitola para outra bitola da peça estrutural? O BT requerido? Ele muda, gente? Ele só vai mudar se você mudar o material. Ao invés de usar A36, usar
o ME250 eu vou usar o 350. Aí vai mudar esse valor, tá? Mas, olha só, nesse caso aqui para a alma, 42,1. Na tabela, a alma é essa última coluna aqui. Me fala qual valor que vocês estão vendo aí que é maior do que 42,1. Não, gente, mas tem que ter algum aqui que possa ter flambagem local. Mas não tem. Sabe por que não tem? Porque esses perfis aqui são perfis padronizados. Todo perfil padronizado, ele já é calculado para que não ocorra flambagem local. Mas esse perfil aqui, ó, é outro. Esse perfil aqui, ele pode ter flambagem local? Esse aqui pode. A gente falou lá que era quanto? 46,1, não é? 42,1. Olha aqui, ó. O W de 250 por 17,9, ele vai ter flambagem na alma, tá vendo? Ele pode ter flambagem local. Vocês entenderam como é que é essa dinâmica ou não? Ou seja, se eu quero avaliar a possibilidade da flambagem local, basta você ver qual perfil que vai e qual perfil que não vai. Nesse caso aqui, o W de 250 por 17,9, ele vai dar flambagem local. Agora, olha que interessante. A gente estava considerando W de 150. Agora eu peguei um de 250. Poxa, eu estou melhor de perfil, não estou? Teoricamente, sim. Na prática, não. Por quê? Porque esse aqui vai ter flambagem local, o outro não. Então, assim, perante a ótica da flambagem local, é claro. Vocês entenderam isso ou não? Não? Vamos pensar de outra forma. Para essa forma construtiva, o I, olhando aqui na alma, somente na alma, beleza? Quando que a alma vai dar flambagem local? Quando esse último valor aqui, no caso dessa tabela, que já é o BT calculado, quando ele for maior do que 42,1. Se vocês olharem, eu tenho somente um caso aqui, ó. Ou seja, que é justamente isso aqui, ó. A condição para flambagem local é o quê? O BT da peça tem que ser maior do que o BT limite. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o W de 250 por 17,9, ele vai ser maior. Ou seja, esse aqui vai dar flambagem local. E é esse aqui que eu vou pegar para nós calcular lá então. Pode ser? Não? Não, lá é I também. A diferença é que esse I aqui, ele é um I que a gente chama de perfil W, né? Que ele tem uma parede até grossa. E o outro lá é um perfil do tipo H. A diferença toda é o quê? O perfil I, ele literalmente ele tem altura e ele é estreito. O H, ele tende a ter a mesa, ele tende a fazer tipo um quadrado, entendeu? A mesa dele é mais larga. Tá amarrado. Oi? Beleza? Ô, professor, e aquelas vigas que é cruzado no trilho de trem? É outro tipo de perfil à parte. Perfil de trilho. Aquele lá é literalmente um outro caso, tá? Bom, então, o que é que eu vou ter que fazer? Ih, meu Deus do céu, eu vou ter que achar o caminho aqui, ó. Basicamente, aqui, ó. Cadê o perfil que vai dar? Cadê ele? Não, aqui, né? Ok. Ó, eu vou então usar o perfil que é aquele ali. Os números estão ali. Então eu só vou atualizar aqui, ó, característica geométrica. E eu vou usar qual perfil então? Ó, perfil W250 por 17,9. Tá? Então
Então, se eu vou usar esse perfil, aí olha só, observem que aqui, ó, não e não, tá? Aí, eu simplesmente vou atualizar, ó, 17,9, 251, 23,1, 4,8, 240, 5,3, 101, 2.291, 182,6, 9,96, ele já atualizou para mim. Esse aqui é o em Y, né? Ó, o em Y começa aqui no 91. Então, vamos lá, 91. Opa, aqui, 91. 18,2, 1,99. 7. Qual que é aqui? Esse aqui, né? E aqui, ó, 9,5 e 45,9. Eu só tô pegando da tabela, tá, gente? 9,5, 45,9. Oi? Aí embaixo. Você colocou ele em branco. Ah, não. Você mesclou ali, né? É. Porque tá em centímetro e milímetro. 9,5, 45,9. O resto aqui, olha, ele já atualizou para mim o índice de esbeltez. Ele ainda está menor do que 200, ok. Agora, olha isso aqui. A mesa não vai ocorrer flambagem local, mas a alma vai. Perceberam? Aí, nesse caso aqui, ó, como eu vou ter ocorrência da flambagem local na alma, como que eu vou resolver isso aqui agora? Olha, é o grupo AA2, não é? No grupo AA2, olha só, em caso de placas enrijecidas AA, a redução da rigidez da coluna é considerada através do coeficiente Q, baseado no conceito de largura efetiva. E aí, é basicamente esse aqui o processo que eu vou ter que usar lá. Como que funciona aqui agora o esquema, tá? O esquema é o seguinte, eu tenho que achar um valor QA, que é igual à área efetiva pela área bruta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pôr de cá, né? Então, vamos lá. Então, ó, irá ocorrer flambagem local na alma. Beleza. Então, se vai ter, então, ó, verificação da... Não, verificação não. Determinação do coeficiente Q para flambagem local na alma do perfil. Ok? Ok. Então, vamos lá. A determinação do Q é a área efetiva pelo AG. Beleza. Então, olha só. O Q, a formulazinha dele, né? Eu vou colocar essas formulazinhas aqui. Então, olha só. O Q, ele é a área efetiva pelo AG. Olha, AG é a área bruta. É o meu AG. E eu já tenho esse AG lá em cima que eu peguei, ó, área transversal. 23,1 centímetro quadrado. Ok? Agora, eu preciso da minha área efetiva. Né? E, na verdade, para ficar menos bagunçado, eu vou inserir aqui. Ctrl X. Beleza? Agora, quem que é a minha área efetiva? Bom, a área efetiva é o BE vezes T. Ok? Então tá. A área efetiva, BE vezes T. Quem que é o BE e quem que é o T? Eu não sei. Então, vamos ver, ó. BE, largura efetiva. Tá, largura efetiva tem essa fórmula. E o T, a espessura da placa. A espessura da placa é isso aqui, ó. Tá? A região que está achurada é a placa que vai estar sofrendo a flambagem local. Nesse caso aqui, a espessura da placa é T. Beleza? No nosso caso, no caso aqui da nossa tabela, a espessura é quem? É o TW. O TW é a espessura da alma. Beleza? Então, olha só. Antes de efetivamente calcular esse cara aqui, né?
eu vou ter que brincar aqui um pouquinho. X, vem para cá. Né? Não, pode ficar aqui. Então, olha só. Antes de efetivamente calcular... Eita. Então, aqui, ó. Estou dando uns espaços aqui. Então, para calcular isso, eu preciso do BE e preciso do T. O T é a espessura da placa. No caso, T. Esse T, nesse caso, ele vai ser o quê? Ó, alma espessura, tá? Que é o T0, 4,8 milímetros. 4,8 milímetros. E aqui, ó, neste caso, igual a espessura da alma. Tá bom. Então, o T tá ok. Falta o BE. O BE, na tabela, aqui, ele tem um valor meio chatinho de calcular. Por quê? Olha o tamanho da fórmula do nosso BE. Ops. Ou seja, o meu BE tem essa construção toda, ou seja, 192 vezes a espessura, raiz quadrada, elasticidade sobre sigma. Rapaz, nós vai precisar do módulo de elasticidade. Bom, se eu vou precisar do módulo de elasticidade e eu tenho material, então, olha só, eu vou ter que subir lá em cima e colocar para mim o quê? O módulo de elasticidade. Como que eu sei? Aonde que eu sei esse módulo de elasticidade? Onde que eu consigo ele? A tabela que eu passei para vocês lá no começo, olha isso aqui. Constantes físicas dos aços, né? De 200 a 210 megapascal. Faixa de variação de valor médio do E, papapá. O aço que a gente está usando tem aqui, ó, mais informação dele, mas não fala o E. Então, eu vou considerar o quê? 200.000 megapascal. Beleza? Tá aqui, ó. O E, que é o módulo de elasticidade. Então, 200.000, né? 200, 1, 2, 3, MPa. Então, esse aqui é quem? É o meu módulo elasticidade MPa. Certo? Então, beleza. Então, o módulo de elasticidade eu tenho. Agora, falta quem? Falta o sigma. Tá, quem que é o sigma? O sigma é esse valor aqui. Ctrl C. Então, eu aqui agora tenho um outro probleminha, que é o meu sigma. E aí, olha só que coisa interessante. O sigma depende de quem? Da área efetiva, e a área efetiva depende do sigma. Agora, complicou tudo, né? Só que o meu sigma também depende do meu FC, que é a minha resistência à compressão. E eu tenho uma notinha aqui que é o seguinte, ó. Eu posso assumir isso aqui, eu posso fingir que o sigma é igual à resistência ao escoamento, e eu posso, isso por causa do cálculo interativo. O que acontece? Quando eu chego aqui, a interdependência das variáveis fica tão grande que a gente tem vários caminhos. Como eu estou usando Excel, eu vou usar um caminho mais, vamos assim dizer, interessante. Como assim interessante? Olha só, eu tenho B, que é a largura da placa, o sigma eu vou pegar aqui de baixo, menos CB sobre T. Quem que é o C? O C é um coeficiente, tá aqui, beleza? Então, ó, o C... ele é um coeficiente, placa enrijecida em geral, mesa ou alma de seção tubular, retangular ou quadrada. No nosso caso é uma placa, é uma chapa, né? Então, eu tenho aqui, ó, um coeficiente C, ó, coeficiente C, nesse caso aqui ele vai ser 0,34. É só questão de ler e interpretar o que está aqui. Tá aqui, ó, C, beleza? Então, eu tenho o C. Na verdade, ele tinha que estar acima disso aqui, mas não tem problema.
Gente, tá ficando meio difícil de acompanhar aí ou não? Hã? Tá, né? Eu sinto muito, infelizmente. Gente, mas assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Isso aqui é o tipo de exercício que não dá pra fazer em prova. Então vocês podem ficar preocupados. O pessoal que tá mais preocupado com prova do que com aprender, relaxa, tá? Oi. Então, o comprimento não influencia na... Para ocorrência da flambagem local? Não. Para determinação do coeficiente, caso haja, sim. Beleza? Na verdade, dependeria se fosse um perfil dobrado. Para um perfil dobrado, eu tenho de recalcular aqueles valores lá de BT, limite e tal. Aí, às vezes, pode dar problema. Principalmente quando é perfil de chapa fina, tá? O C eu tenho. O B sobre T eu tenho, porque tá aqui, né? Beleza. Tem tudo para calcular isso aqui, não tem? Não, falta o sigma. O sigma tá aqui em cima, né? Como que eu vou fazer? Eu vou criar mais espaço aqui, certo? Eu vou pôr o sigma aqui e eu preciso do FC. O FC, pelo que a gente tinha visto, aqui, eu tenho esse valor do FC. Então aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui para cima, né? Que vai ser o quê? A determinação, aqui, ó, determinação da resistência à compressão, ok? A resistência à compressão, que é o meu FC, ela é dada por essa fórmula, tá aqui a minha fórmula. Aqui, ó, que é o FC, é o X pelo FY. Eu preciso do meu X, resistência à compressão, que é o FC. O X, ele é determinado por isso aqui, por essa fórmula composta. Tá aqui a fórmula, só para facilitar. Ou seja, aí aqui, olha só que legal, essa fórmula aqui, ó, uma forma, para quem tem mais dificuldade no Excel, faz assim, ó, é uma forma legal, ó, X é caso 1, X caso 2. O que é o caso 1? O caso 1 vai ser 0,658 elevado, abre parênteses, lambda 0 ao quadrado, não é? O lambda 0 é esse cara aqui, ó, que é o meu índice de esbeltez reduzido, elevado ao quadrado, fecha parênteses. Esse aqui é o caso 1, que é esse aqui de cima, tá? Agora, qual que é o caso 2? O caso 2 é a opção de baixo, igual a 0,877 dividido, abre parênteses, índice esbeltez reduzido, elevado ao quadrado. Fecha parênteses, pá. Qual dos dois que eu vou pegar? Aí agora, ó, eu vou usar outra formulazinha do Excel, que é muito legal, que é o X, que é o Si. Se meu índice de esbeltez reduzido for menor ou igual a 1,5, considera esse valor. Caso contrário, considera esse. Pronto. Esse aqui é meu X. A minha resistência à compressão vai ser o X vezes... Eu verifico se está aqui. Se não está aqui, está aqui. Não tem outro meio termo, você concorda? Se índice de esbeltez for menor ou igual a 1,5, ó, o lambda 0 menor ou igual a 1,5, então, ó, se teste lógico, que é essa aqui, meu teste lógico, se for verdadeiro, pega o valor da C72, se for falso, pega o da C73. Entendeu?
Aqui, ó, eu tenho que pegar agora o X que multiplica pelo FY. O FY ficou lá em cima, ó. 200 megapascal. Pronto. Então, tá aqui em MPa, tá? Em MPa. Beleza? Ok, já tem, então, o meu FC em megapascal. Agora eu posso calcular esse cara aqui? Posso. Só que aí é o seguinte, eu vou ter que fazer a suposição aqui, não vou? Vou. Aí, para fazer essa suposição, eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar aqui. Primeira interação. Ok? Primeira interação, eu tenho o quê? 1. E aí, nesse caso aqui, ó, qual que é a origem dele? Valor escolhido para início do processo. Que é esse caboquinho aqui, ó. Beleza? Então, olha só, consigo calcular o sigma agora? Consigo. É o 1 vezes o AG. AG está lá em cima, que é a área da seção bruta transversal. Né? Ah, eu não pus. Deixa eu pôr aqui um nome aqui, ó. AG. Aqui, ó. Área bruta cm2, centímetro quadrado. Então, esse cara aqui é quem? É o FC, eu também preciso de pôr. Aqui, ó. Resistência, compressão, MPa. Então, vamos lá. Igual ao Q, que multiplica a área bruta cm2, que multiplica resistência com... Opa! Compressão dividido por área líquida efetiva, né? Mas qual que é a minha área líquida efetiva? Eu já tenho ela? Não, né? Ou seja, olha aqui, volta lá. E a área líquida efetiva? Como é que eu vou determinar ela? Bom, a área líquida efetiva é justamente o que eu quero calcular. Isso aqui, a área líquida efetiva, é o B, que é o que eu vou achar aqui, vezes o T, que está aqui. Mas eu não tenho essa área. Aí, o que é que eu posso fazer? Como é o primeiro cálculo, eu vou supor que o Q é igual a 1, vou inserir aqui, a área efetiva, eu vou supor que a área efetiva é igual à área bruta em centímetro quadrado. Estou fazendo suposições, tá, gente? Então, e aqui agora, ó, eu tenho que dividir pela área efetiva, que eu estou supondo ser essa aqui. Legal. Isso aqui é o que? A minha tensão sigma. Vocês repararam que a tensão sigma ficou praticamente igual à tensão de resistência à compressão? Por um primeiro passo, vamos deixar ela. E agora, o BE, né? Ou seja, a minha largura BE. Ela vai ser o quê? 1,92, vou até pôr a fórmula para baixo. Então, ó, igual a 1,92, que multiplica T, tá aqui, que multiplica raiz, abre parênteses, o módulo de elasticidade dividido por sigma, não é? Por sigma, fecha raiz, multiplica, abre parênteses, que aqui está representando o meu cochete, 1 menos, abre mais um parênteses para colocar essa fração do C, que vai ser 0,34 dividido pelo B sobre T da alma, que está aqui, ó. B sobre T da alma, está calculado. Fecha parênteses, multiplica pela raiz do módulo de elasticidade dividido pelo sigma. Fecha a raiz, fecha outro parênteses, dá um enter. Pronto. A minha largura
deu da ordem de 247 milímetros. A não ser que as unidades aqui estejam erradas. Certo? A área líquida efetiva agora deu um valor, não deu? Só que essa área aqui está em milímetros quadrados, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Muito simples. Agora é a hora que a gente faz a mágica toda acontecer. A mágica do Excel. Mas antes, eu preciso garantir algumas coisas aqui. O que é que eu preciso garantir? Que as minhas fórmulas não vão ficar com problema. Igual que eu estou usando C80. C80 e C81 tá aqui. Essas aqui vão mudar de uma interação para outra, então tá certo. Essas aqui, ó, 1,92 é constante, 84 tá aqui, vai ser sempre esse valor. Tá. C87 tá ali, C86 tá aqui, C56. Olha, esse valor não vai mudar. Então esse aqui, como esse valor não vai mudar, eu vou colocar ele com o cifrão, para falar para o Excel que esse valor aqui ele sempre vai pegar nesse campo aqui. E o C87 também muda, tá? Esse Q agora, né, que foi o que ficou faltando, eu vou pegar o quê? Eu tenho que fazer uma conversão de unidade aqui, gente. Que é igual a esse aqui. Como que eu transformo isso aqui em centímetro quadrado? Divido por 100? Como que eu divido milímetro quadrado e eu levo para centímetro quadrado? Eu divido por 100? Hã? Não? Divido por 10? Não. Ao quadrado? Beleza? Hã? Não, eu pus o valor lá que eu queria, né? Então, ó. Então, eu tenho aqui a minha área efetiva pela minha área bruta. Então, eu tive um Q desse valor aqui. Aí, sabe qual que é a mágica que acontece, gente? É quando eu venho aqui, ó, seleciono isso tudo, Ctrl C, Ctrl V. Aí, aqui agora, eu vou fazer o quê, ó? Segunda interação. Vou apagar essa fórmula aqui para dar uma limpada, porque eu não vou ter que mexer nelas toda vez. E olha só, quem que é o Q que eu vou usar agora? Eu vou usar esse Q. E quem que é a área líquida efetiva que eu vou usar? Eu vou usar a que eu achei lá atrás. Entendeu como é que é o negócio? E agora, olha só, eu vou fazer a minha terceira interação. E a mesma coisa, vou pegar o Q anterior e vou pegar o Q? A área efetiva anterior. E olha só, que agora deu ruim. Por que deu ruim? Não sei. Ó. Já sei. Essa aqui, ó, igual a área bruta em centímetro quadrado. Que é o intervalo. Esse cara aqui, ele também não pode mudar. Esses dois aqui eu tenho que atualizar aqui, ó, que eles já mudaram ali. Agora, olha só. Eu posso continuar fazendo esse esqueminha de interações? Posso. Olha só, estou indo para a quarta. Na quarta, eu vou pegar o mesmo Q que eu achei lá atrás e vou pegar a mesma área líquida efetiva que eu achei. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Em resumo, ó, eu tenho aqui o Q, a área efetiva, primeira, segunda, terceira, quarta interação. Igual esse Q, igual essa área. Segunda, esse Q, essa área, igual a esse Q, igual a essa área, igual a esse Q, igual a essa área. Olha aqui, isso aqui, gente, que era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês entenderam que eu fui recalculando tudo várias e várias vezes? Aqui eu só copiei, colei e referenciei as células, tá? Agora, se a gente pegar os valores do Q,
e colocar umas casinhas decimais, vocês estão vendo que, olha só, depois de 3 interações, o valor ele é praticamente o quê? Um só. Vocês concordam ou não? Nesse caso aqui, ó, basicamente ele repetiu da primeira interação. Isso aqui foi um caso excepcional. Às vezes ele costuma variar ali entre a terceira e a quarta interação, ele estabiliza. Achei esse valor? Achei. Aí sim, eu posso agora voltar aqui, ó, e calcular a resistência à compressão que essa peça tem. E no lugar do Q, eu vou colocar aquele Q que eu encontrei lá. Lembrando que pode ter assustado um pouco isso aqui? Pode. Mas eu fiz isso para evitar de ter que ficar calculando isso aqui 3, 4 vezes na mão. Por isso que eu usei o Excel. Eu monto a fórmula no Excel e vou copiando ela. Tá? Ok?